E o texto de hoje é 2 Crônicas 7,14. Na verdade, eu vou fazer uma introdução, pegar o versículo 13 e vou até o versículo 15. Mas eu quero deixar claro aqui o contexto desse texto. O rei era Salomão e eles viviam o tempo da edificação do templo. Então tinha sido consagrado o templo e o Senhor aparece para conversar com Salomão de madrugada. E o Senhor fala assim para Salomão: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui. Deus chama Salomão e fala: olha, Salomão, quando eu fechar os céus, quando eu não enviar mais a chuva e agora as coisas começarem a serem destruídas, o meu povo começar a passar por um momento de pressão, por um momento de angústia e aflição, onde as circunstâncias agora parecem que tudo está difícil, eu espero uma reação do meu povo, eu espero uma reação daqueles que são os meus. E qual que é a reação que Deus espera? Em primeiro lugar, Deus espera que a gente se humilhe, a gente ore e a gente busque a sua face. E então a gente se converta dos nossos maus caminhos. Então o Senhor dos céus ouvirá a esse clamor e Ele vai dar uma resposta a esse clamor. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? E esse é um texto que ele é muito conhecido. Viemos aí de um tempo de pandemia onde se ouvia falar muito a respeito desse texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e tal, se converter dos seus maus caminhos. E o que eu acho legal é que toda vez que nós damos uma resposta às circunstâncias negativas, às circunstâncias que não estão de acordo com aquilo que a gente esperava que Deus estivesse fazendo, o reflexo do nosso posicionamento, de nós estarmos diante de Deus, em santidade, em humilhação, em rendição, em adoração, é que a nossa terra, ela recebe algo dos céus, ela recebe cura. E qual que é a terra que o texto está falando? Primeiro eu queria te lembrar que nós fomos feitos do pó da terra. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1. E do pó da terra o Senhor o formou e soprou o fôlego vivente. Ele se tornou um homem vivente. E então nós somos a terra. Em primeiro lugar, essa terra que é sarada por esse posicionamento de humilhação e de rendição diante de Deus, que nós começamos a ser sarados, nós começamos a ser curados, e a partir da nossa cura, agora toda a terra começa a ser curada. E isso tem tudo a ver com aquilo que é um princípio, desde a criação, onde Deus fala que nós devemos dominar sobre todas as coisas e que as coisas da terra iriam se sujeitar a nós, ao nosso governo. Qual o governo? O governo do sacerdócio real. E toda vez que a gente se posiciona para refazer e reestabelecer tudo aquilo que é o plano original de Deus, a gente começa a ver a terra sendo curada. O que Jesus veio na terra para fazer, todo momento onde ele caminhava, todo momento onde gerava arrependimento, por onde ele passava através das suas mensagens, aqueles lugares eram impactados. Se você pegar lá em João 4, quando a mulher samaritana se encontra com Jesus no poço, qual foi o reflexo desse encontro? O que foi o resultado desse encontro? O resultado desse encontro foi uma mulher que ouviu algo que confrontou ela. Alguém pedindo água, mas era ela que estava pegando a água, e agora ele queria água que era ela que estava dando, mas agora ele fala que se ela pegasse a água que ele estava dando, ela nunca mais teria sede. Mas o reflexo disso tudo foi que uma cidade foi impactada. Toda uma cidade foi convidada
a vir e se encontrar com o Mestre. Essa mulher vai para a sua cidade e fala assim: olha, lembra daquele que foi profetizado que viria? Pois é, agora não mais apenas vamos ouvir falar sobre ele, mas agora eu me encontrei com ele. Eu tive um encontro real com esse homem. Eu tive um encontro real com o Messias. E diz que toda a cidade foi até ele, e diz que uma decápolis. O que é uma decápolis? É o círculo de 10 cidades. Olha que impressionante, que impactante isso tudo. A ação de uma mulher que se posicionou, se rendeu. Porque quando Jesus fala para ela que ela já estava com o 6º marido e esse marido nem era o dela, ela muda o semblante do seu rosto. E ela começa a questionar ele. Então, como esse texto dá um fundamento, não apenas, esse texto de 2 Crônicas, não apenas ali de quando o rei Salomão estava falando com o Senhor, mas ele traz um fundamento de toda uma perspectiva na Bíblia, onde nós podemos aplicar esse fundamento para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, as circunstâncias, as situações estão difíceis. Espera aí, o céu tem uma expectativa numa reação minha. Qual é a reação? Eu tenho que me aproximar mais do Senhor, eu preciso ouvir o que Ele está falando, eu preciso me humilhar, pedir perdão, eu preciso invocar, eu preciso me achegar ao meu Deus, ao meu Pai. Para quê? Para que eu possa ser sarado, para que eu possa ser curado, para que eu possa ter entendimento de qual é a próxima ação que eu preciso fazer, o próximo passo que eu preciso dar. Então, como toda essa dinâmica de a gente conseguir extrair textos que parecem estar desconectados, mas diante de um panorama bíblico, diante de todo um contexto global da Bíblia, a gente consegue conectar esses textos, né? Se a gente analisar depois, lá quando é a profecia de que Jesus irá voltar, o que irá acontecer? A remissão de toda a terra. Por quê? Porque o povo se posicionou, o povo proporcionou, provocou a volta de Cristo para a terra, e agora todas as coisas são feitas novas. Assim como quando Adão peca e eles caem, ali ocorre uma nova reconfiguração, ocorre uma nova configuração da terra. Se você for para os Salmos, você vai ver que Davi fala que Deus é um Deus de eternidade em eternidade, ou seja, um Deus de 2 eternidades passadas. Será que a gente tem clareza do que realmente isso significa? Será que a gente tem clareza realmente de que terra a gente é, de que tipo de gente que a gente é e o porquê que a terra se submete a nós? Qual é o posicionamento que nós temos de autoridade diante das coisas, da criação? Quem nós realmente somos? Qual é a real identidade que temos? Será que somos feituras, como lá em Gênesis 1 fala, a semelhança dele? Ou será que nós somos convidados a viver num novo patamar? Em algo que é um pouco mais profundo, um pouco mais além de sermos sua imagem e semelhança. Mas sabe o que falta? Eu percebi que falta a gente realmente compreender ainda que somos a sua imagem e semelhança. Não adianta a gente querer pregar que somos seus filhos se nós ainda nem entendemos que nós somos a sua imagem e semelhança, nós nem passamos tempo o suficiente contemplando quem o nosso Pai é, para que possamos nos tornar semelhante a quem Ele é, para que aí possamos compreender através do seu Filho, que é a exatidão de quem Deus é. Então, nesses dias fica esse desafio, para que a gente possa estar meditando esse texto com uma nova perspectiva. Uma perspectiva não de apenas as coisas materiais, mas que nós precisamos mudar. E que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso ser, ele é transformado a partir de arrependimento e um posicionamento novo diante de Deus. Ouvidos abertos, olhos sempre prestando atenção, olhando firmemente naquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer mais, nós precisamos interpretar melhor as Escrituras para poder conectar e entender todo um panorama bíblico. Esse é meu convite. Se você ainda não segue o meu canal, clica aqui embaixo, segue o meu canal, deixa o seu like, e eu vou estar postando mais conteúdos como esse, que você possa aí no seu dia a dia estar refletindo e ter uma compreensão um pouco maior e melhor sobre as Escrituras.